né? E a gente sempre conseguiu caminhar bem, né? Prova disso ano passado, a gente conseguindo chegar à final, infelizmente não confirmamos, mas também mérito total do Botafogo, que fez uma grande temporada. Mas espero que 2025 seja o ano do Atlético aí, como um ano inesquecível na memória do nosso torcedor. E, Vitor, é desafiador de qualquer jeito. A competição, ela traz vários caminhos difíceis, né? O Plihal gosta de traçar o caminho difícil encarando brasileiros, mas eu tenho uma notícia para te dar, tá bom? Preparado? O time com maior altitude, tá? Que vai disputar. Falando de Libertadores e Sul-Americana. Altitude, ela quer escapar de time, tá? Com altitude. Altitude. Tá na Sul-Americana, tá bem aqui na minha colinha, tá? Nacional de Potosí, mais de 4.000 metros de altitude. Pode ser um adversário. O que é mais desafiador? A partir das oitavas, encarar um brasileiro, de repente aí um duelo, um clássico, né? Um Cruzeiro pela frente, ou uma altitude dessa na fase de grupos? Bom, é difícil você escolher, né? Quando você tem objetivos, você tem que encarar aquilo que aparecer, né? Obviamente que a altitude, ela tem seus perigos, é sempre muito complicado jogar na altitude, né? Acho que até um ponto a ser revisto nessas competições, porque, queira ou não, as equipes locais se aproveitam desse fato, né? Mas também encarar brasileiros também numa fase mata-mata, ela também tem suas dificuldades. Mas como eu falei, a gente não pode escolher, não pode definir, né? Nosso destino está na mão do homem lá em cima e como eu falei, quando se tem objetivos, você tem que encarar aquilo que se apresentar e fazer o seu melhor para alcançá-los. Destino na mão do homem lá de cima, mas se precisar, a perna de São Vitor aqui embaixo também salva, costuma salvar. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Já salvou. Mas hoje, né, dentro de uma linha sucessória, o Everson também vem fazendo um grande trabalho, né? Então, estamos muito bem representados ali dentro da meta também. Mas obrigado aí pelo carinho, né, pela oportunidade. E nos vemos em breve aí. Os dirigentes brasileiros começaram a chegar nesse instante aqui no hotel. Já vi representantes do Fortaleza, do Fluminense, do São Paulo. O presidente Casares também já está por aqui. Todos vão falar com a gente durante a programação dos canais esportivos Disney até chegar a hora da cerimônia do sorteio às 20 horas. Tchau, gente. Guardamos, a gente hein? segue por aqui. Mas que comece então a temporada levantando o troféu do Campeonato Mineiro, mais uma vez, pela 6ª vez consecutiva, Nath. Pois é, Galo ex-campeão. A gente já esperava essa vitória, né? Primeiro jogo 4-0, um placar quase impossível de ser revertido. A América tentou, quebrou a invencibilidade do Galo, mas não foi suficiente. 6 vezes campeão, torcida atleticana muito feliz, o time do Galo também. Muita provocação online, muita provocação nas ruas, muita gente com camisa do Galo. Online a gente viu o perfil oficial do Galo, que não deixou de provocar o rival Cruzeiro, que não chegou à final. Lembrando que o Cruzeiro está há 6 anos sem conquistar o título, enquanto o Galo é ex-campeão, conquista o Mineiro pela 6ª vez, tem a maior hegemonia entre os times brasileiros nos estaduais. A gente viu o Lianco, que teve aquele arranca-rabo no primeiro clássico com o Gabigol, falando que estava esperando o Gabigol no final, o Gabigol não chegou, perguntando se o Jonathan, atacante do América, era o Gabigol que ele estava esperando. A gente viu a Arana também fazendo a maior festa, ensinando o nenenzinho dele a cantar o hino do Galo, o Hulk comemorando bastante, os jogadores cantando pagode, fazendo festa. Hulk, inclusive, que tinha motivos além para comemorar, né? Ele passou uma parte dessa reta final do campeonato mineiro, lesionado, ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita, voltou a campo aos 45 minutos do segundo tempo do jogo da final, voltou mais para fazer uma graça para a torcida, para comemorar, mas é um bom sinal também de que a torcida vai poder contar com ele no próximo desafio do Galo, que já é o Campeonato Brasileiro. Dia 29, o Galo estreia contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. O jogo vai ser no sábado, às 6h30 da tarde. Agora os jogadores estão descansando, devem voltar aos treinos essa semana. O Galo ainda não liberou a programação, mas vão ter um tempinho para treinar para o próximo desafio, Mari. Perfeito, Nath. Agora, então, podendo descansar, recuperar os seus jogadores e ainda campeão. É isso aí, galera do Galão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Donos da Bola Minas, analisando esse título
do Atlético Mineiro, perdeu por o América por 1-0. É muito difícil vencer o América na casa deles, mas o Atlético já não tinha motivação nenhuma, né, para fazer um jogo pegado, um bom jogo. Já estava 4-0. Difícil não, né? Quase impossível uma reviravolta, tanto que não aconteceu. E aí levantou o título, agora é foco na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que mês que vem já começa com tudo. Hoje, dia 17, né? Não tá muito longe, não. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos reagir a mais um vídeo. Para a história do Atlético, claro que vai ter. Peraí, você não é a instituição, Thiago. Muito grande. Você é somente um comentarista esportivo. Você me dá licença. Você não é a instituição, entenda. A instituição Atlético, a instituição Cruzeiro, a instituição América, eles valorizam isso. A instituição Inter, Flamengo. Você, Thiago Fernandes, não é uma instituição. Você é somente uma pessoa. E se você não valoriza, os jogadores, nem os jogadores celebrando problema seu. Conquista. Eu não vi nem os jogadores celebrando pós-conquista. Peraí, só o vídeo é meu que eu mandei pra vocês. Você precisa só ouvir um negócio aqui rapidinho. Claro, o que você falou aqui? Só preciso dar um destaque. Fecha no Valu aqui, por favor, gente. Porque o Valu precisa dar um recado para o Thiago Fernandes, que é de fundamental importância. Porque o Thiago Fernandes acredita que o campeonato estadual não vale nada. E o que você falou, Valu? Mas ele usa o campeonato estadual para celebrar o bom planejamento do Atlético, segundo ele, aqui no programa. Valu, assim como eu te disse na semana passada, é importante a gente criar alguns parâmetros em relação a... Você cria os seus, a seu favor, né? Você cria os seus e eu crio os meus. Futebol. Bem diferentes, felizmente. Claro, porque eu entendo futebol, você não. Mas eu tô aqui a passeio. Voltando no que eu estava dizendo, acho que a gente tem que criar alguns parâmetros. E esses parâmetros, para mim, são em relação à forma de jogo da equipe. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E para mim, a forma de jogo do Atlético demonstra que esse planejamento foi bem feito para a atual temporada. Mas enfim, a discussão nem era a respeito do planejamento. Eu, honestamente e sinceramente, acho que o Campeonato Mineiro não vale nada. E assim, tô com o tempo a meu favor em relação ao que eu digo, porque antes do campeonato começar eu já disse isso. É porque o Atlético ganhou. Não. Antes do campeonato começar, eu já disse, pra mim não vale nada. E assim, sinceramente, o torcedor se ganha, se perde, pouco importa. O cara quer ganhar o quê? O Brasileirão, a Copa do Brasil, nesse ano a Sul-Americana, queria ter vencido a Libertadores no ano passado, queria ter vencido a Copa do Brasil quando perdeu pro Flamengo. Isso é importante de fato. O campeonato estadual, não só em Minas Gerais, em todos os outros estados, ele não demonstra absolutamente nada. Fale por você, o time, por exemplo, que foi campeão da Libertadores e Brasileiro do ano passado, ele deu de ombros pro estadual. E pra mim ele fez o correto. Ô, Thiago, o Valu te incomoda ficar 6 anos sem ganhar um título? Cara, pro Cruzeiro... Mineiro, você acha que incomoda o Cruzeiro? O Cruzeirense se incomoda, especialmente nos últimos 2 anos, né? Que assim, tem também um contexto, já que você abriu esse parêntese falando do Cruzeiro, 20, 21, 22 e 23, eu entendo que o Cruzeiro não tinha como... Ele estava no campeonato, mas ele não tinha como fazer frente ao Atlético. Mas o ano passado, o Cruzeiro perde um título onde ele tinha vantagem e aumentou na final, tomou a virada para o Atlético, e esse ano tinha uma perspectiva realmente maior por conta do elenco que o Cruzeiro montou e não conseguiu ainda transformar esse elenco num título. Mas é claro que incomoda sim o torcedor cruzeirense de uma maneira geral, porque uma geração... A minha geração, por exemplo, não viu uma hegemonia do tamanho dessa hegemonia do Atlético, como viu a geração que pegou ali o Atlético do final da década de 70, né, que é 78 a 83, o outro hexacampeonato do Atlético. Então, a minha geração está vendo pela primeira vez, digamos assim, essa hegemonia, especialmente nos 2 últimos anos. Porque eu estou falando nos 2 últimos anos por causa do contexto do que sofreu o Cruzeiro. 20, 21, 22, 23, o Cruzeiro estava. Mas o ano passado chegou à final, tinha vantagem e perdeu da forma que perdeu. E esse ano, o elenco que foi montado até em uma determinada parte do início desse campeonato, em termos de elenco, para mim o Cruzeiro sai à frente do Atlético, que para mim equipara exatamente com os movimentos de mercado feitos posteriormente. Porque então, o Atlético demorou. Existe um incômodo, sim, na minha opinião, em que pese... Mas se ganha a Sul-Americana, a Copa do Brasil, ninguém nem lembra disso, em que pese a opinião da Joana Dark, do jornalismo esportivo Thiago Fernandes, porque ou você está comigo ou você está contra mim, mas, de uma maneira geral, sim, incomoda qualquer torcedor que viva o jejum.
mas o torcedor quer título Joana importante. O torcedor quer ganhar o Mineiro, Thiago. O torcedor quer título de O verdade. torcedor quer ganhar o Mineiro, Thiago. Sinceramente, Pergunta o torcedor do Atlético se ele não está satisfeito com essa. Você tem lugar de fala. Pergunta o torcedor do Atlético se ele não está satisfeito com essa. O torcedor está satisfeito com essa? Claro que tá. Os jogadores também. E tá querendo épico. Ô, Thiago, o Cruzeiro montou o time, o primeiro ponto era pra quê? Ganhar o Campeonato Mineiro. Um dos objetivos do Cruzeiro agora era ganhar, não era não. E outra coisa, assim... Cruzeiro inicia a temporada... Aqui tem uma declaração aí, Andrezão, aqui nós não temos. Tem uma declaração do Matheus Henrique, que foi lá em Orlando, do Matheus Henrique falando, não, o Campeonato Mineiro para nós é como se fosse uma Libertadores, é como se fosse uma Copa do Mundo. Nós vamos querer ganhar, todo mundo quer ganhar. Por isso que ontem eu me peguei, depois de assistir o Grenal, eu me peguei assim, pensativo. Pensando assim, porra, será que eu que estou errado? Ó, HG, como é que começa... falando que não vale nada, HG, vale nada. Como é que... Eu acho que vale. Como é que começa o ano vencedor de 2021 do Atlético? Ganhando o tal do triplete alvinegro. Ganhando o quê? E a tríplice coroa? Por causa disso. Ganhando o quê? A tríplice coroa do Cruzeiro passa por isso. Por que ela é comemorada? É porque todo mundo adora falar na tríplice coroa, mas aí o Mineiro vale. Para ser a cereja, coroa, a grande verdade a cereja é que a tríplice vale. Coroa é Copa do Brasil, né? Brasileiro e Libertadores. Ou qualquer título internacional. Você tem que reclamar pro Zezé Perrella lá, a grande verdade é que é essa, né, gente? Você olha na Europa, quando um time ganha alguma tríplice coroa... Entendi. Vai lá pra Europa. Você está desqualificando a tríplice coroa do Cruzeiro, é isso? E o triplete alvinegro, irmão. E o triplete. Só vale o que você acha. O hexacampeonato vale o que ele não vale pensa, nada. Só vale o que ele pensa. O octa internacional não vale nada. Cara, olha, vamos olhar para o brasileiro, para o futebol brasileiro, como a realidade que acontece. No ano passado, reitero, o Botafogo ganhou o quê no estadual? Nada. No ano retrasado, o Botafogo foi para Libertadores. Você acha que os caras estavam preocupados? Pô, esse ano foi complicado. A gente não conseguiu ir nem para a semifinal do estadual. Ninguém se importa. Mas e se o Botafogo perde um dos títulos do ano passado, cara? A preocupação que as pessoas têm de... O Botafogo perdeu em 2023. Ninguém estava lembrando de não ter ido para ganhou os dois, tudo bem. Ninguém se importa. Mas se perde a Libertadores pro Galo, é lamentar. A grande preocupação do torcedor é o que acontece no segundo semestre. O primeiro semestre, ganhou, beleza, dura 3 dias. Eu já falei, o clássico para mim, e acho que até para os próprios atletas, vale mais do que o campeonato em si. O senhor, eu entendo de futebol, falou. Afinal contra o América, esvazia completamente o Campeonato Mineiro. Se o Campeonato Mineiro tivesse uma decisão entre Cruzeiro e Atlético, seria muito mais legal. E assim, o clássico vale mais do que o campeonato. Ô, Thiagão, me permita te trazer um pouco de sabedoria, de... ele entende de tudo já. Olha só, eu estou entrando aqui para tentar colocar aqui o que significa tríplice coroa. Coloquei aqui na internet. É uma expressão usada no futebol, no turf e no beisebol para se referir à conquista de 3 títulos em uma mesma temporada. No futebol, no Brasil, a tríplice coroa é a conquista do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Estadual. Agora, a gente pode agregar aqui a mudança e falar assim... ele que entende. Fernandes, Thiago... Fernandes, Thiago, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Menos no Brasil. Estadual não, funciona. Só nós que temos estadual, Liga Nacional, Taça Nacional. Tá gaguejando por quê, irmão? E campeonato continental. É simples. Aqui não é. A Gaga de Ilhéus voltou, né? É simples. A Gaga de Ilhéus voltou, né, irmão? Quando vocês não conseguem ter o mínimo de argumento para qualificar, aí vira o quê? Eu vou jogar no Google pra ver. Mas é que a gente não entende. Tentando desqualificar o que eu tô falando. Mas é que a gente não O que eu tô trazendo pra vocês é conhecimento, é sabedoria. Eu não preciso jogar no Google aqui, não, ó. Ô, gente, peraí, deixa eu jogar no Google. Atenção, Atlético e Cruzeiro. Atenção, instituições. Atlético e Cruzeiro. Esqueçam tríplice coroa e triplete alvinegro. Por quê? O Thiago está determinando que isso não existe, que vocês, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube, estão jogando pra galera. Não existiu a tríplice coroa e não existiu o triplete alvinegro, segundo o sábio, a Gaga de Ilhéus. Por que não teve desfile no caminhão do Corpo de Bombeiros? Deixa eu dizer uma coisa. Não é porque... Vale pra cacete. Tudo bem, meu irmão. Por que não tem? Tudo bem, meu irmão. Se ganhar algum outro vai ter? Você está determinando que não existe. Você está determinando que não existe. Não sou eu, estou mostrando como é que as próprias instituições você está determinando que não existe. As instituições essa pique é sua, agora você que avaliam tão bem o Mineiro. O porquê que eles não fazem essa festa? Por que não tem a mesma festa quando ganham o título de verdade? Corta o microfone do Thiago Fernandes, por favor. A Gaga de Ilhéus hoje está insuportável. Olha aqui, eu preciso de passar algumas informações para vocês, mas daqui a pouco eu preciso... mas aí, antes eu preciso...
Bom, galera, é isso aí, né? Agora é esperar o Campeonato Brasileiro se iniciar. Copa do Brasil e Sul-Americana. Pelo futebol jogado do Atlético Mineiro, para mim, é o time que tem muita chance de vencer essa competição, né? Um outro time que pode chegar forte é o Corinthians, né? A gente vai ter também o Cruzeiro, só que o Cruzeiro não é lá essas coisas ainda. Mas é isso aí, né, pessoal? Não tem times que a gente olha e fala, uau, isso aqui vai brigar. Tem o Boca, né? Será que o Boca Juniors também, né? Se eu não me engano, o Boca Juniors já entra na Sul-Americana. Ou o Boca caiu na primeira fase. Parece que o time que cai na primeira fase não pega nem Sul-Americana, né? O time que cai na segunda fase já pega. Não seria legal ter o Boca nessa fase, não, né? Por mais que é um time ruim, mas não deixa de ser o Boca Juniors, né? Vamos torcer aí para que o Atlético consiga fazer uma boa campanha na Sul-Americana.